Temos youtuber grande aí passando por um possível cancelamento. Fala, galerinha, aqui é o Cavernoso na área mais um vídeo pra vocês. E uma perguntinha básica, você conhece o Felca? Dificilmente você não ouviu falar do Felca este ano, porque esse ano realmente ele esteve em várias questões que surgiram na internet. E começou desde uma polêmica dele com relação às bets, às casas de aposta. Ele levantou muito essa questão, se opôs muito a essa questão de casas de aposta. Inclusive foi convidado, mas não lembro se ele foi na CPI das bets. Mas isso repercutiu bastante na época e também é um pouco o motivo desse vídeo. E o que mais chamou atenção recentemente foi o vídeo que ele fez sobre adultização infantil, ou seja, exposição de crianças na internet em posições e conteúdos que seriam mais destinados a pessoas adultas. Inclusive, depois disso, houve a prisão do Ítalo Santos, e aí você vai lembrar que você já ouviu falar sobre isso, o nome não é estranho. Mas como essa vida não é só confetes, recentemente aconteceu um fato, e o Felca está sendo realmente agora muito criticado pela postura que ele tomou. Se você não está sabendo, no Upfront, que é um evento que algumas redes de televisão costumam fazer todo ano para poder vender espaços publicitários para as marcas, então ela mostra as programações, que nem a Globo, por exemplo, ela mostra o reality show, né, o Big Brother, fala o que eles vão fazer, as propostas de programação, de novela, de programas para poder vender espaços publicitários. É assim que essas redes fazem dinheiro. E nesse upfront que aconteceu da Globo, algo surpreendeu, que foi a presença do Felca. Pois foi anunciado que ele teria um quadro fixo, provavelmente não deve durar muito tempo, lá no Fantástico, que passa domingo para milhões e milhões de pessoas, no qual ele vai falar sobre questões de saúde mental. Só que a questão é a seguinte, muitas pessoas começaram a criticar o Felca por estar na Globo, porque é uma rede que anuncia casas de apostas. Então, chuvas de críticas, eu vou trazer aqui falas do próprio Felca, uma visão de uma terceira pessoa falando sobre isso. Desde já deixo claro que eu não consegui contrapontos que fossem sensatos, porque tem muito vídeo de muita gente odiosa que só gosta de destilar ódio. Falaram muito sobre o Felca, nossa, chamaram ele de tudo contando que você imaginar, mas eu não consegui encontrar contrapontos que fossem sensatos, que falassem num nível assim de diálogo, né, e não de gritaria e xingamento pros outros. Após as críticas, o próprio Felca veio nas suas redes sociais para falar sobre isso. A comunidade vai entender, né? A televisão, a minha comunidade, eu espero, bom, vamos lá. A televisão é um meio, vamos lá, o Fantástico ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões. Não, acho que não é 16 pontos de audiência, acho que é mais, acho que é uns 20, 30, né? 16 a 30, o ponto de audiência, se não me engano, equivale a 600 mil pessoas, sabe assim? 16 milhões a 20 milhões de pessoas. E tem pessoas, cara, que assiste TV que nem sequer tem um celular, parceiro. E a pessoa se reúne, 20 pessoas, por exemplo, numa periferia, ela se reúne 20 pessoas para colocar o programa na TV num boteco, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso falar sobre saúde mental de forma responsável, com especialistas, com psicólogo, trazendo um especialista para conversar com ele, fazer perguntas que eu tenho curiosidade, eu estou lá para descobrir também sobre esses transtornos que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou falar. Se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, para mim, cara, já fecha todas as contas. Aqui, inclusive, ele usa uma palavra que eu vou censurar toda vez que ela aparecer, a palavrinha com S, que significa tirar, no caso, né, se desviver, porque o YouTube tem essas frescuras. Mas, assim, de fato, o que o Felca traz aqui é a realidade. A Globo, você querem, gente... Você, querendo ou não, você pode espernear, você pode gritar e fazer... A Globo é a maior rede de televisão brasileira. Ela ganha ibope em todos os momentos de sua programação? É lógico que não. Só que a Globo ainda, gente, é o maior veículo de comunicação do Brasil e um dos maiores do mundo. Você gostando dela ou não. Eu tenho as minhas críticas à Globo. Ela realmente fleta com coisas que prejudicam, não ajudam. Toma esses posicionamentos que prejudicam a população, porque é a visão da elite. Mas eu gostando ou não, gente, a Globo é o maior veículo. E você ter uma programação ali, um espaço no Fantástico. Gente, Fantástico é o Fantástico. Há décadas as pessoas se reúnem no domingo para assistir o Fantástico. Lógico que hoje em dia, com a questão da internet, então as pessoas têm migrado muito da TV pro celular, pros streams, que seja, mas ainda assim é uma grande rede e pelo que deu para perceber, é um quadro que vai ser bem construído, vai ter a participação, elaboração
e opinião de especialistas. Então não é jogar somente um youtuber aleatório lá pra falar um monte de coisas, como ele mesmo disse. São questões que ele mesmo às vezes tem dúvida, às vezes eu mesmo tenho dúvida. E eu acho muito importante esse espaço na televisão. Porém, uma grande questão que eu levanto é, será que realmente esse espaço no Fantástico faria tanta diferença assim? Porque geralmente quem assiste Fantástico não é o jovem lá, descoladão, que tá na internet, lá no TikTok. Geralmente não é esse jovem, geralmente vai ser, talvez nem o pai, mas esse jovem, vai ser a avó desse jovem. E tudo bem, os adultos, os pais identificarem questões ali de saúde mental pra tratar dos filhos que às vezes nem percebem, eu também acho importante. Mas tratar desse assunto nessa mídia talvez não tenha sido a melhor escolha, não sei se da Globo ou do próprio Felca. Talvez seria mais interessante ele se associar a algo relacionado mais à internet, que é o local onde ele mais atinge jovens, porque o que ele vai atingir aqui é um público um pouco mais velho. Dificilmente a sua audiência vai migrar da internet para a TV. Então eu acredito que na internet teria sido melhor se juntar a alguma página grande ou algum outro veículo de comunicação. Não sei se na TV exatamente faria tanta diferença assim. Esse vídeo aqui é só um resuminho. Esse quadro no Fantástico acrescenta pouca coisa, mas eu posso trazer saúde mental para 20 milhões de pessoas que não têm acesso à internet e vão ter acesso talvez a primeira vez na vida desse assunto. O que esperaremos? Pois é, vou estar agora no Fantástico também apresentando um quadro. É um quadro muito impactante, muito importante, muito relevante e eu tô muito empolgado para fazer. É importante. As coisas que eu acredito, as coisas pelo qual eu luto, que fecharam a conta das minhas crises existenciais e de uma saúde mental debilitada que eu já tive, e eu vou estar nesse quadro, nesse lugar, de estar explorando e conhecendo com especialistas. Essas coisas fecham o coração, fecham as contas do meu coração. Pra quem não sabe, o Felca passou por questões de bullying na escola, por ser sempre meio que desengonçado. Gente, ele é muito alto e ele... Gente, se você olhar pro Felca, gente, ele é desengonçado. Desculpa, ele é desengonçado. Mas ele passou por questões de saúde mental, depressão. Ele se coloca nesse lugar de que tem uma pessoa que passou por isso, ou talvez passa por isso, que tem algumas questões que a gente fica a vida toda só tratando mesmo com medicação e terapia. Então nessa posição, nesse lugar aí que ele oferece a cara dele a de pessoas que talvez não teriam essa informação bem colocada, embasada por especialistas. Então esse é o propósito do Felca e o programa que ele vai apresentar na Globo. Só que isso começou a gerar muita crítica em relação a ele e muito hate também em relação a ele. As pessoas começaram a pegar muito no pé dele por questões que ele havia falado, e depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Mas aí tem um pouquinho da resposta dele para algumas questões que levantaram. Eu entrei na Globo, começaram a falar as mesmas coisas. Nossa, o Felca, na realidade, ele está num grande movimento macabro para transformar as coisas, etc. O fato é que eu vou falar com 20 milhões de pessoas sobre assuntos que quem não tem acesso sofre muito mais nessa vida. E se isso não é importante, cara, eu não sei mais o que é. Isso é muito importante. Vou falar de forma transparente. Eu vou ser eu lá dentro. Eu sempre sou eu. Sempre sou eu, cara. Sou eu do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir. Eu vou ser eu. Vou falar sobre assuntos importantes. Vai falar, ah, não, o Felca, na realidade, ele, além de satanista, além de ocultista, além de alienígena, porque o vídeo da dotação, na verdade, foi um grande plano das massas superiores que aconteceu. Cara, fui eu no meu quarto, com a minha galerinha, meu editor, o Jay, as pessoas que tá comigo, o Stractus Vand. O Stractus Vand, ele fez algumas partes do roteiro, o Stractus Vand passava todo o roteiro comigo. Stractus Vand, porra, minha galerinha. Então vocês viram como ele mesmo pontuou, as pessoas já apontavam ele alguns, nossa, associam ele, é um mal, questionaram a moralidade dele, chamando ele de hipócrita, porque ele critica a casa de apostas, então tá numa rede que divulga a casa de apostas, que tem inclusive uma casa de apostas. Realmente, como disse, foi uma chuva de críticas que vieram pra cima do Felca. E aí começaram a questionar até mesmo as intenções dele com o vídeo da adultização. Como se ele cometeu um outro erro, anularia qualquer coisa que ele tivesse realmente falado e apontado. Inclusive na época do vídeo da adultização, e aí é onde eu falo a questão de que eu tentei trazer contrapontos não fossem odiosos, fossem sensatos e foi difícil de encontrar. Essas pessoas, no início, quando o Felca falou sobre a adultização, nossa, que maravilha é isso aí, Felca, uhul. Só que eles começaram a pegar num ponto, porque o lado que eles não concordam começou a apontar, tá vendo? É por isso que é importante regulamentar as redes sociais. Porque todas as vezes que falam sobre regulamentar as redes sociais, aí vira uma guerra, uma briga, porque as pessoas estão querendo tirar a minha liberdade de falar as merdas que eu falo, de atacar as pessoas que eu ataco, de ser odioso na internet. As pessoas perdem um pouco a mão nas coisas. Gente, a maioria das profissões possuem regulamentação. O jornalismo é regulamentado, por mais que ele trabalhe com essa questão de informação e de mídia. A medicina é regulamentada, o direito é regulamentado e várias outras profissões possuem
a regulamentação, para evitar abusos, falta de ética, erros, injustiças. Então, vários aspectos da nossa vida em sociedade é regulamentado. Gente, o Código Civil é uma regulamentação. E é ele que garante seus direitos, seus deveres, que você pode, que você não pode. E regulamentar a internet só significa atualizar a lei. Porque a nossa Constituição é da década de 80, então naquela época não tinha internet. Ninguém esperava que isso ia surgir e inventar algo que se tornaria tão grandioso. Então, nem sempre acontece na internet, a legislação dá conta. Então, é necessário sentar para conversar sobre isso. O que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito, até onde as pessoas podem ir, aonde estão preservados os direitos da pessoa. Mas pessoas que se colocam contra uma regulamentação de internet é porque, gente, querem fazer coisa errada. É por isso. Querem ofender as pessoas de graça. Querem atacar as pessoas e achar que tá tudo bem. Então, essas pessoas que começaram a apontar essa questão de regulação da internet por causa do vídeo do Felca, começaram a transformar ele num verdadeiro monstro. Agora o Felca não é mais o herói, aquele que se levantou a favor das crianças, dos adolescentes. Agora ele é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa do mal. É uma pessoa satanista, como ele mesmo colocou lá no vídeo. Nossa, ele é o arauto do apocalipse do inferno. Tudo porque as pessoas pegaram uma informação importante, um assunto sério, e quiseram desviar a atenção para outros aspectos, começaram a fazer discussões que mais atrapalharam do que ajudaram, e a partir daí o Felca passou a ser persona não grata para essas pessoas e nesses meios. E quando o Felca vem e aparece no Upfront da Globo e estão anunciando que vai ter um programa, meu Deus do céu, agora o anjo do mal, que é o Felca, se juntou com o próprio diabo, que é a Globo. É um absurdo uma coisa... Gente, as pessoas, elas realmente perdem a mão. E choveram críticas do Felca, como eu falei, eu tentei trazer um contraponto em relação ao Felca que fosse sensato e eu não consegui encontrar. Mesmo em uma pesquisa no YouTube, o cara que era o grande herói alguns meses atrás, de repente ele se tornou o hipócrita, de repente o dinheiro falou mais alto, de repente ele se vendeu. Então você vê uma chuva de críticas com relação ao Felca e que tentam descredibilizar ele, tirando o foco do vídeo da adultização, por exemplo. O termo passa pra trás, porque o cara que falou foi um hipócrita. A gente não pode ouvir esse cara. Pra vocês terem uma ideia, criticaram até a fantasia dele no baile de Halloween da Sephora desse ano. Ele foi vestido, gente, sério, na boa, de Mona Lisa. Mano, quem não consegue ver que ele está fantasiado de Mona Lisa? É uma grande obra da humanidade, gente. Tipo assim, quem não conhece é icônico, dá pra perceber. Inclusive ficou perfeito, Felca, parabéns. Ficou muito bom. Aí começaram a criticar. Nossa, o Felca apareceu vestido de mulher. Ai, velho, sério mesmo. Me poupa, gente, me poupa. Muitas dessas pessoas que ficaram com esse papinho assim, se veste de mulher no carnaval, usa fantasia de fadinha, e aí vem com palhaçada depois. É uma festa de Halloween, o cara veste com o que ele quiser. Isso aqui só mostra o quão bitoladas as pessoas estão. Transforma algo simples, totalmente besta, gente. Isso é idiota, uma festa fantasia. E um grande discurso moralista e político, porque o Felca está tentando transformar os meninos em meninas. Nossa, ele é vestido de mulher. Nossa, que absurdo, você viu? O Felca realmente faz parte da segunda ordem mundial. Segura aí que daqui a pouco o cara vai vir e vai colocar a marca da besta em todo mundo. E aí falaram que o cara se vendeu, ele abandonou a luz. Inclusive tem aqui, tá falando até qual vai ser o salário do Felca na Rede Globo. Liga só no salário de Felca na Rede Globo. Felca foi oficialmente contratado pela Rede Globo de televisão. O influencer vai comandar um novo quadro no programa do Fantástico. Tá só repetindo as informações, de abordar tá? temas como saúde mental, autoestima e impacto das redes sociais, aproximando o público jovem da TV. A novidade movimentou os bastidores da emissora, especialmente após rumores indicarem que o criador de conteúdo pode receber um salário de R$200 mil mensais. O projeto marca a transição de Felca do digital para a televisão aberta, em um dos horários mais prestigiados da Rede Globo, o que gerou grande repercussão entre fãs e colegas. A estreia de Felca será uma série especial com 6 episódios, cada um focado em histórias reais, depoimentos impactantes e análises sobre usos excessivos das redes sociais que afetam o bem-estar emocional dos jovens. O formato promete misturar informação e reflexão. Trazer Felca para um quadro com essa pegada faz todo sentido, já que o influencer é uma figura forte nas redes, tem um discurso bem alinhado com a nova geração e sabe mexer com as emoções do público. O novo quadro de Felca no Fantástico só deve ir ao ar em 2026. É o ano que vem. Esse vídeo trouxe algumas informações extras sobre a questão de ser só apenas 6 episódios. Realmente, o que ele pontua é interessante. O Felca, ele é a cara dessa geração. Ele consegue dialogar bem com os jovens. Mas como já pontuei, esses jovens não estão na TV, eles estão na internet.
Mas o ponto que eu achei interessante aqui é levantar a suposição do salário do Felca ser 200 mil reais. Gente, isso não faz nenhum sentido. Pra você ter uma ideia, atores de ponta na Globo, os atores que geralmente são os protagonistas, ou aqueles que são mais famosos, eles ganham, gente, de 150 a 250 mil reais. Não faz sentido, então, um Felca ganhar 200 mil reais de salário. Atores coadjuvantes, aqueles que participam ali da trama por trás, cada um tem às vezes a sua história, a sua trama ali, mas não são tão destacados assim, ganham em média 30 mil reais. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, gente, a Maju Coutinho, que ela apresenta o Fantástico, ela recebe 400 mil de salário. O Tadeu Schmidt recebe 120 mil fora do Big Brother. No Big Brother ele recebe mais, mas fora do Big Brother ele recebe 120 mil. Luciano Huck recebe 3 milhões. Marcos Mion recebe 1 milhão. A Eliana no momento tá recebendo 400 mil por enquanto, mas depois vai receber alguns programas e esse valor vai ser o maior salário da Globo até então. Ana Maria Braga recebe cerca de 2 milhões. E o César Tralli, que é quando apresentava o jornal Hoje, recebia 200 mil. Gente, como o Felca vai receber 200 mil de salário? Pois bem, então como eu falei, as pessoas apontaram uma hipocrisia por parte do Felca, porque ele macetou muito lá atrás em relação às bets, e agora vai trabalhar numa emissora que tem a sua própria bet, por exemplo. Eu vou trazer a opinião do Guga Figueiredo e depois eu pontuo a minha própria opinião. Guga, você acha que o Felca ser contra a bets e se filiar à Globo é hipocrisia? Então vamos lá, todas as emissoras de televisão, de rádio, de todas as mídias do Brasil estão com patrocínio de bet, todas. Inclusive eu também sou contra as bets, assim como o Felca, e eu estou aqui utilizando o TikTok, eu sou monetizado aqui. E o TikTok tem patrocínio de casa de aposta. Se você pular aqui, você vai se deparar com o patrocínio de casa de aposta. Eu e o Felca, nós somos contra casa de aposta, mas no YouTube, no meio dos meus vídeos lá, tem anúncio de casa de aposta. Mesmo eu desmarcando a opção lá de casa de aposta, eles conseguem burlar. Inclusive, aparece anúncios de golpes durante os meus vídeos. Então, assim, se a gente quiser ignorar, quiser seguir a risca, ninguém mais que é contra a bet vai poder se comunicar, porque todos os meios de comunicação estão dominados pelas bets. Inclusive tem bet no aeroporto, na rodoviária, dentro dos ônibus, em eventos públicos de prefeitura estão sendo patrocinados por bet. Então, assim, é melhor então eu e o Feco a gente se calar, a gente deletar as redes sociais e morar no meio do mato, porque tá tudo dominado pelas bets, ou é melhor usar essa comunicação, independente de ser na Globo, no SBT, no TikTok, usar a comunicação para levar uma palavra do bem? E aí, qual que é melhor? Pois então, hoje tá impossível você não encontrar anúncio de bet. Passa às vezes aqueles anúncios de jogo de futebol, tem aquele painel atrás. Cara, conta, tem bet pra tudo. Hoje em dia você tropeça, vai dar de cara com a bet. Capaz de você desenrolar o papel higiênico, tá escrito bet. Tá bet em tudo. Como o Guga falou, não é só a Globo que anuncia a bet. A Record também anuncia a bet. E a Record passa novelinha bíblica. Inclusive nos intervalos das novelinhas bíblicas, estão anunciando bet. Todos os veículos de comunicação hoje estão anunciando bets. Como mesmo o Guga falou, gente, o TikTok faz isso, o Instagram faz isso, o Twitter faz isso, o YouTube faz isso. Por mais que eu seja contra casas de apostas, bets, é provável que você veja anúncios em vídeos meus sobre bets. E eu sou contra. Então, nesse caso, significa que o Felca deveria sair da internet, eu deveria sair da internet, o Guga deveria sair da internet, outras pessoas também que são contra as bets deveriam, então, sair do YouTube, sendo que essa é a forma de trabalho deles, no caso, é a forma com que ele conversa com o público deles, é a forma com que eu converso com vocês. Porque se for pra pensar assim, então eles não deveriam estar em lugar nenhum. Então eu penso que essa associação ela é bastante maldosa. Ele não pode estar na Globo porque ele falou mal de bet, mas a Globo ela também anuncia bet. Mas ele falou mal de bet no YouTube, que anuncia bet. Vocês percebem que na lógica não faz simplesmente sentido? Vou repetir o que eu falei lá no início do vídeo. Eu não sou fã da Globo, tenho várias críticas a ela. Fiquei muitos anos sem assistir nenhuma programação da Globo, eu só voltei na época da pandemia. Mas fazer essa associação é totalmente descabida. O Felca não passa a ser hipócrita porque falou sobre bets, levantou toda uma luta contra bets e hoje está na Globo que anuncia bets. Não faz nenhum sentido essa comparação. O que eu vejo bastante e eu reflito sobre isso é que, na verdade, as pessoas já têm um certo preconceito com a coisa, e ainda que essa coisa haja positivamente, as pessoas ainda assim vão partir
de um preconceito para julgar tudo o que é feito, mesmo que seja bom. Então essa reclamação toda é porque é a Globo. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O que você acha de um instituto que faz ações práticas em escolas para cuidar de saúde mental de crianças e adolescentes? Uma instituição que cria um espaço na escola, leva terapeutas, leva psicólogos, psiquiatras, promove atividades para que os jovens possam falar sobre saúde mental, para que possam ser reconhecidos problemas nas crianças e os adolescentes, para impedir situações problemáticas que levam, inclusive, essa pessoa a tentar contra ela mesma. O que você acha de uma instituição dessas? Você acharia ela legal? Você gostou desse trabalho? Achou, poxa, é bacana? Legal, não, uma instituição que faz isso realmente é muito boa. Se eu te falar que o nome dessa instituição é Instituto Felipe Neto, torceu a cara. Eu vi que você torceu. Você torceu o nariz para isso, porque você ouviu o nome do Felipe Neto. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. O benefício está sendo julgado por um nome que está sendo associado. No caso aqui, a Globo. Ah, mas os fins justificam os meios? Não levante esse questionamento, porque é uma comparação totalmente absurda que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então não seja leviano, injusto, de nem supor qualquer tipo de comparação assim. Então o que eu penso sobre o Felca na Globo foi o que eu disse desde o início. Eu acho que não é um meio tão legal assim, porque o jovem realmente não consome TV aberta. Seria interessante isso feito na internet, algum outro meio, seria mais interessante, atingiria mais os jovens, mas talvez os pais, os avós, eles sejam um pouquinho conscientizados sobre essas questões de saúde mental. Por estar na Globo, o Felca é hipócrita? Nem um pouco, não vejo dessa forma. Como eu acabei de falar, o ato do Felca bater em bets, casa de apostas, e agora está na Globo, que divulga e tem inclusive sua própria casa de apostas, não faz ele um hipócrita, porque hoje bet é uma realidade. Ela tá aí, as casas de apostas estão aí, elas estão patrocinando tudo que você imaginar. Dificilmente a gente vai se livrar dessa praga. Eu acho que dificilmente vai ter volta a isso. Não conseguiremos mais nos livrar disso. É uma realidade que tá aí, infestada em todas as formas de mídia, YouTube, como eu já falei aqui. Então não tem como fugir. Vai criticar o Felca por estar na Globo, critica ele por estar no YouTube também. Então em qualquer outra rede social, tá tudo infestado de bets. Talvez pensem ou falem, você está defendendo o Felca. Eu penso que é só uma opinião que tenta ser mais centrada e mais sensata. Eu tenho um distanciamento emocional em relação ao Felca porque eu não acompanho o Felca. Eu não consumo o conteúdo dele. O que eu conheço dele é o meme lá da base da Virgínia que eu uso de vez em quando, ou essa questão da utilização. Assisti o vídeo dele, achei muito bom. Na Guerra das Bets eu assisti a polêmica toda de vários canais falando sobre isso. Mas é um produtor de conteúdo que eu tenho um certo distanciamento. Só tentei aqui ser um pouco mais sensato, abaixar um pouco a emoção, tentar ver as coisas de uma outra forma, coisas de forma mais prática e menos emocionada. Mas você, o que você acha disso tudo? Eu sei que você conhece o Felca. Você concorda de que ele foi hipócrita, foi um vendido? Ai, o Felca é do mal, o Felca vai ser usado pelo carro. Deixe seus comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, me ajude a chegar aos 1000 inscritos. Deixa uma curtida e a gente se vê numa próxima.